Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Tavares e hoje é a costura do pijama hospitalar. Eu vim aqui rapidinho avisar vocês que eu vendo os moldes deste pijama. Se você tiver interesse, entre em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bora costurar! Então vamos lá costurar o nosso pijama hospitalar. Vou começar com a faixa para a cintura. Vou tirar para vocês verem. São duas partes, né? Pro lado direito e pro lado esquerdo da cintura. Eu vou dobrar ao meio para a gente poder fazer uma costura de 1 centímetro, ó. Dobrei e vou costurar. Vamos lá. Terminando com o retrocesso, nunca se esqueça, tá? Início e fim de costura você coloca o retrocesso para não descosturar e vamos continuar. Estou finalizando. Ficou desta forma, eu vou desvirar, tá pessoal? Ó, eu desvirei o rolotê. E agora eu vou pespontar em cima, tá? Ó. Vou mostrar a vocês. Virei pro lado do direito, agora eu vou estar... Agora eu vou pespontar, ó. Faz o outro lado também, tá? Pra ficar bem bonitinho a nossa faixa. Ficou desta forma, pessoal. Pespontei dos dois lados, tá? E vou reservar as faixas, ó. Vou mostrar a outra já pronta também pra gente já adiantar o nosso vídeo. Ficou desta forma as duas, tá? Mostrando os detalhes para vocês verem. Agora eu vou reservar. Vou pegar a parte da lateral frente pra gente começar a montar a parte da camisa, tá? Vamos lá. Vou pegar as duas partes da lateral frente e vou pegar o meu meio da frente. Vou tirar também do molde. É sempre interessante deixar os seus moldes cortados junto com a peça, tá? Para depois vocês não se perderem. Eu abri o meu meio da frente, porque agora nós vamos costurar a lateral frente no meio da frente, tá? Direito com direito, para a gente poder fazer a costura. Vou começar a colocar os alfinetes, começando por baixo. Vou pegar também o meu bolso, tá? O bolso da frente e vou costurar em cima. Costura com a margem de 1 centímetro, que foi a margem que eu deixei lá no molde. Costura somente a parte de cima. Costurei, retrocesso no início e no final.
Agora eu vou abrir para a gente poder fazer um pesponto para segurar a linha, tá? Segurar o que a gente costurou. Esse pesponto ele vai ser somente em cima do lado do avesso, que vai ficar para dentro do bolso, ó. Vou dobrar as rebarbas para o lado, ó, dobrei para o lado e vou passar um pesponto aqui, ó. Somente em cima da parte onde vai ficar para dentro do bolso. Não vai aparecer do lado do direito. Eu vou mostrar a vocês como vai ficar. Vamos lá. Ficou desta forma, pessoal. Ó, a costura de pesponto somente está para o lado do avesso, né? O lado de dentro do bolso. Na parte do direito não vai aparecer a costura. Vai ficar desta forma, ó. Vou ensinar vocês a fazer o outro lado, o bolso embutido, ó. Vai ficar desse jeito a nossa parte da frente, tá? Coloquei o overlock. Vou ensinar vocês a fazer o outro lado agora. É porque é a mesma coisa, então não precisa deixar no vídeo, né? Senão fica um vídeo muito longo, muito repetitivo. Ó, vou colocar direito em cima de direito, lateral da frente com o meio da frente e vou alfinetar. Começa sempre de baixo e vai levando até lá em cima, tá? Não começa por lá de cima, não, porque lá é uma curva. Pode ser que na hora que você chega embaixo alfinetando, dê errado, tá? Então sempre começa de baixo e vai subindo para ficar mais assertivo. Então vou fazendo aí com calma, sem pressa e vamos lá. Vai colocando os alfinetes para a gente poder fazer a costura reta, tá? 1 centímetro de margem de costura. Alfinetei tudo, lembrando que na parte de baixo vai o bolso, tá? Então, com o bolso que já costurado, eu vou colocar ali por cima, ó. Vou colocar por cima do meio da frente. Coloquei o bolso em cima do meio da frente, porque eu já vou costurar tudo junto. Vamos lá. Coloca certinho. Se você tiver dúvida, você pode ver no molde, tá? Onde é a posição do bolso. Não tem segredo. Coloquei o meu bolso em cima do meio da frente. Agora eu vou colocar a lateral frente também em cima pra gente costurar tudo junto, ó. Coloquei em cima a lateral frente. Vou fechar com um alfinete para nada sair do lugar, pra gente poder costurar. Vamos lá. Coloquei o alfinete. Na hora que eu abro, ó, vai ficar desta forma, com o bolso embutido, tá? Então, vamos lá costurar. Eu estou mostrando vocês para não ter dúvida. E mesmo assim, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo, que eu estou sempre vendo as mensagens e respondendo, tá bom? Vamos lá costurar com 1 centímetro de margem de costura, sem pressa. Se você é iniciante, você consegue fazer tranquilamente essa peça, não é difícil, tá? O mais complicado de fazer essa peça é o decote V, mas mesmo assim, com o tutorial aqui completo, você vai conseguir fazer, não vai ter erro, e o melhor de tudo, vai aprender, né, a fazer
o acabamento, que é o decote V. Ó, vamos continuar costurando. Vou mostrar a vocês até o final, para não ter dúvida, tá? Vamos lá. Estou costurando a lateral da frente com o meio da frente, junto com o bolso, para ficar tudo preso. Vai tirando os alfinetes para não estragar a sua máquina. Costurei tudo, a gente vai ir para o direito, ver como ficou. Ó, tudo costuradinho, certinho. A gente leva o bolso para a lateral da frente. Ficou tudo certinho no lugar. Agora eu vou alfinetar ali do lado, ó. Acertar ali a lateral. Colocar um alfinete só para não ficar solto, né? Atrapalhando a gente depois. Logo, logo a gente prende com o lado de trás da blusa. Então ficou desta forma. O que eu vou fazer agora é fazer um overlock de acabamento. Vamos lá. Sempre observando no overlock embaixo para ver se não vai pegar nenhum tecido. E vamos lá. Depois que eu passei o overlock, vou tirar as rebarbas de linhas, tá? E agora eu vou dobrar essa abinha, ó, o nosso acabamento para o lado. Vou dobrar para o lado porque eu vou fazer um pesponto neste recorte princesa, igual desse outro lado que eu fiz, ó. Vou fazer este pesponto para o tecido ficar assentado, tá? Eu dobro todo o acabamento do overlock para o lado e vamos passando a costura em cima, tá? Em cima do meio da frente, bem rente, é opcional, você não precisa fazer se não quiser, tá? É um tipo de acabamento que eu gosto de fazer, porque deixa a peça mais assentada. Estou utilizando a agulha número 11 no gabardine. Se você quiser, pode utilizar a agulha 9. Meu ponto tá no 2, 2,5, tá? A tensão da máquina tá no número 2 também, tá bem baixinho, para não ficar repuxando o tecido. Mas cada máquina tem uma configuração diferente, né? Ó, retrocesso no final. Ficou o pesponto desta forma, bem assentado. A gente tem que passar bem passado depois, né? Para ficar mais assentado ainda. Eu peguei o meu meio das costas, vou abrir e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na frente. Vou colocar as laterais das costas no meio das costas, ó. Esse processo eu vou pular porque é o mesmo processo da frente, né? Vou overlocar e vou pespontar, ó. Fiz tudo isso, é o mesmo processo da frente. Passei o overlock, pespontei certinho, para a gente poder adiantar o nosso vídeo. Não tem segredo. Vou pegar a minha pala das costas e vou abrir, é uma só, e vou colocar direito em cima de direito. Se o seu tecido ele for estampado, você vai colocar estampa com estampa, né? Antes disso, vou fazer um pique no meio do decote da pala e no meio do decote das costas, tá? Porque nós vamos colocar meio com meio. Vamos lá. Fiz um pique pequenininho, não precisa ser pique grande, só pra gente saber que ali é o meio mesmo, ó.
Coloquei direito em cima de direito. E já vou colocar um alfinete bem ali no meio dos piques. Agora a gente só vai distribuindo certinho e vamos fazer uma costura reta somente no decote, tá? No ombro você não vai fazer a costura agora. Somente no decote, vamos lá para a costura reta. Retrocesso no início e no final. Vamos lá. Ficou costurado somente no decote, ó, como vocês podem ver. Agora eu vou pegar a tesoura para a gente poder fazer uns piques. Porque toda costura curva nós usamos fazer piques, ó, pro tecido ceder, tá? Porque o tecido reto ele precisa ceder, ele não é malha. Para ficar bem acabado no direito. Ó, depois que eu fiz os piques, agora eu vou pespontar somente em cima da pala. Ó, eu dobro as rebarbas, né? Eu dobro pro lado da pala e passo um pesponto em cima, bem fininho, tá? Somente em cima da pala. Vamos lá. Estou passando. Passei somente em cima da pala, como vocês podem ver. Agora eu viro, ó, o decote, a pala para trás. No que eu virei, eu vou colocando alfinetes para ficar sentado e me auxiliar na hora que eu for fazer a dobrinha, a barrinha dessa pala, ó. Vou dobrando bem certinho, porque como eu não vou passar agora, eu coloco o alfinete. Só para não sair do lugar, tá? Vamos lá. Esse tecido gabardina é bem gostosinho de mexer, de costurar. O gabardina ele é um tecido, ele é igual o Oxford, só que melhorado, né? O gabardina ele tá acima do Oxford de qualidade. Ó, agora eu vou fazer uma barrinha. Se você quiser só overlocar a barra da pala e deixar ela solta, é um outro tipo de acabamento também, tá? Aí fica a critério de você. Fica a seu critério, mas eu estou fazendo uma dobrinha de 1 centímetro mais ou menos para dentro, ó, porque eu vou fazer uma costura prendendo essa pala, tá? Essa costura vai ficar visível do lado do direito. É um tipo de acabamento que eu acho melhor do que ficar solto, só no overlock. Mas aí é a gosto, né, de cada costureiro. Tem também formas de embutir o ombro, tá? Só que como estamos fazendo uma peça simples, eu não vou embutir o ombro, vou passar só o overlock mesmo. E vamos lá. Em grandes confecções, eles colocam só um overlock na barra da pala, deixa ela solta mesmo, porque o processo tem que ser rápido, né? Quanto mais rápido fizer, mais eles vendem. Então vou fazer uma pesponta em cima da pala, bem fininho também, e vou mostrar a vocês como ficou. Os alfinetes que eu coloquei no decote, ó, me auxilia para não sair nada do lugar. Vamos lá.
Não se esqueça do retrocesso no início e no final. Vou tirar os alfinetes e vou mostrar a vocês como ficou, ó. Do lado do avesso e do lado do direito, tá? Passar um ferro bem quente para assentar toda essa costura, ó. Ficou desta forma e o decote acabado, tá? Ó. Lado do avesso e o direito. Agora eu vou pegar a faixa pra gente poder fazer o nosso viés, tá? Ó, vou fazer o viés, vou passar no ferro. Vou dobrar 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, ó, 1 centímetro e 1 centímetro, e vou passar. Já passei no ferro, ó, dobrei 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro, e dobrei no meio, tá? Pra gente poder fazer aí o nosso acabamento no decote V. Vou dobrar no meio, dobrei ao meio, o avesso, mostrando pra gente, ó. Deixa tudo certinho, vou colocar o alfinete só pra não sair do lugar. Dobrei ao meio, ficou desta forma. Ó, o avesso pra mim, tá vendo? A dobrinha mostrando pra mim. Agora eu vou pegar o meu lado da frente, que eu vou colocar em cima, pra eu tirar uma cópia desse V, ó. As quinas tem que encontrar com a paredinha do V, ó. Não sei se vocês conseguem me entender, mas eu coloco de um jeito que as quinas se encontram com as paredes do V, ó. Encontrou certinho, eu tiro uma cópia. Pego uma caneta mesmo, porque como está pelo avesso, não tem problema, tá? Nosso viés está pelo avesso. Ó. Fiz, agora eu vou vir com a régua só fazendo certinho o tamanho do meu V, tá? Vou riscar certinho. O V que eu encontrei, vou desenhar pra gente poder costurar em cima. Ó, ficou desta forma, eu vou costurar em cima. Retrocesso no início e no final, vamos lá. Tem vários tipos, vários jeitos de fazer acabamento V em decote, tá? Este é um jeito que eu acho prático, fácil, mas não necessariamente pode ser um jeito fácil para você. Às vezes você encontra um outro jeito, uma outra maneira de fazer um decote V que seja mais interessante para você. Aí não tem problema, tá? Faça do jeito, faça como preferir. Estou ensinando desta forma, numa próxima aula eu posso ensinar outro jeito. Ó, vamos lá. Ficou desta forma, costurei o meu V, passei a costura em cima, como vocês podem ver. Agora eu vou pegar a tesoura e vou cortar bem no meio, até chegar lá na costura, tá? Sem cortar a costura. Cheguei, vou com o pique, ó, chegar bem na costura. Ficou assim, vou pegar a tesoura e vou tirar as partes das laterais, tá? Pode cortar rente mesmo, ó. Cortei. E agora nós vamos virar no nosso viés, ó.
Abre as costuras, tá? Para não ficar grosseiro a costura dentro, ó. Abre, vou abrir. Abre tudo e coloca um em cima do outro para formar o nosso viés em formato de V. Ajeita, ó, se precisar cortar mais um pouquinho, você corta da rebarba para não aparecer no nosso direito. Abrir as costuras. Agora eu vou colocar um alfinete só para não me atrapalhar, para eu mostrar para vocês. Este é um tipo de V bem pontudo, né? Se você não gosta, tem outras formas também. Ó, ficou prontinho em formato do meu decote. Agora é só a gente encaixar lá no nosso decote mesmo e vir costurando, pespontando, tá? Vamos lá. Se você tiver dificuldade, pode alinhavar. E quando você tiver certeza, você vem passando a costura. Vou ajeitando, colocando dentro, ó, do meu viés em formato de V, colocando tudo bem bonitinho. Vou colocar os alfinetes. Para nada sair do lugar, ó. Sempre ficar de olho na parte do avesso também. Vou colocar os alfinetes, coloquei alfinete em tudo, tá? Arrumei. Do lado do avesso também, tudo preso certinho com os alfinetes. E agora é só vir mesmo passar o pesponto em cima, bem rente, tá? Para ficar bonitinho. Vamos lá. Retrocesso no início e no final. Aquela parte que sobrou ali a gente corta depois, tá? Essa parte que sobrou ela já é prevista mesmo. Eu cortei a faixa maior para isso mesmo. Para não ter erro, tá? Não faltar. Então vamos lá costurar o nosso acabamento no decote V. Estou chegando perto da pontinha, ó, vai devagarzinho, não precisa ter pressa. Vai manualmente no volante da máquina, tá? Para não errar. Sobe o pé calcador, vira a peça e continua do outro lado. Vamos lá. Sempre observando a parte de baixo, ó. Essa faixa ela tem 8 centímetros, tá? No total de comprimento. Se você quiser um acabamento mais fininho, um viés mais fininho, você pode cortar com menos, com 5 centímetros, por exemplo, de largura, tá? Ela vai ficar mais fininha ainda. Aí é a gosto, tá? Gosto de quem for confeccionar a peça. Ó, agora ficou desta forma, vou mostrar a vocês como ficou certinho, bonitinho, tudo pregado. Vou cortar o excesso ali, tá? Do nosso viés. Lembrando que esse viés ele não foi cortado no tecido enviesado, foi na linha reta mesmo, tá? Porque o nosso V ele está em linha reta. Agora eu vou vir com as costas, que já está pronta, e vou colocar em cima da minha frente. Vou costurar ombro com ombro. Colocar os alfinetes certinhos, tá?
coloque ombro com ombro, para a gente poder fechar os ombros e assim colocar a nossa manga, tá? Pregar a nossa manga, vamos lá. Se inscreva no meu canal, pessoal, para me ajudar. Fico muito feliz quando vocês se inscrevem, curte, tá? O vídeo, deixa um comentário aí para mim, para o YouTube mostrar esse vídeo para outras pessoas. Vou costurar com 1 centímetro de margem de costura os ombros. E vou passar um overlock também nos ombros, para ficar já pronto, tá? Aí a gente já finaliza o ombro. Tirar o resto de linha e passei o overlock. Nossa manga agora, vou dobrar o meio para a gente encontrar o meio, faço um pique, achei o meio, agora eu vou achar a frente da minha manga, tá? Ó, fiz um pique para a frente da minha manga, porque o F ali na manga é frente, é o lado da frente. Faço um pique e aqui está o meu pique da frente, que eu vou saber que é a frente. Vou pegar a minha peça e abrir ela inteira. O lado da frente está aqui e o lado das costas está lá. Como eu sei disso, eu vou pegar minha manga parte da frente, o pique da frente, vou colocar para o lado da frente. E o meio da manga eu vou colocar na costura do ombro. Vou colocar um alfinete ali, meio da manga com a costura do ombro, não confundir com a costura da pala. E já vou até o final, já levo até o final e coloco um alfinete também. Essa modelagem que eu fiz, a manga, ela está certinha na cava, não vai precisar embeber, tá? Vamos lá. Leva tudo certinho com os alfinetes para a gente poder fazer a costura da nossa cava, nossa manga. Vamos lá, colocando. Sem pressa. E agora nós vamos costurar com 1 centímetro de margem de costura. Quase terminando. De fazer a volta na manga.
Deu certinho, cavo com manga. Verifica se não ficou nenhuma prega, tá? Se ficou, você desmanche e faça novamente. E eu vou passar um acabamento na manga, vamos lá. Vou tirar a linha. E agora no avesso mesmo, nós vamos fechar a manga juntamente com a lateral da nossa peça. A lateral da frente consta que tem na legenda a marcação da cintura, como vocês podem ver. Eu vou precisar pegar esse molde para marcar a minha cintura. Eu vou marcar com o lápis giz de alfaiate, tá? Marquei ali a altura da cintura. Vou pegar a minha faixa e vou colocar e colocar um alfinete para deixar ela fixa ali. Deixa ela para dentro e agora eu venho, ó, pra gente poder fechar a lateral. Minha faixa tá ali, coloco tudo para dentro bonitinho, o bolso também, ó, está com o alfinete. Aí eu venho pra gente poder fechar a manga, ó, a manga. Vai colocando os alfinetes certinho. Costura com costura, que é debaixo do braço, coloca alinhado uma com a outra. E coloca o alfinete e vai descendo colocando alfinete, tá, pessoal? Vamos lá. Arruma certinho, coloca o alfinete bem ali onde que tá a faixa da cintura. No bolso também, não deixe nada ficar dobrado lá dentro, tá? Porque nós vamos costurar a lateral juntamente com a faixa, juntamente com o bolso, tudo junto. O que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer em off do outro lado, tá? Para o vídeo não ficar tão grande. Agora eu vou passar uma costura reta. Não tem segredo, com 1 centímetro de margem de costura, tá? Sempre siga as instruções do molde, que está tudo certinho lá, não tem erro, tá? Retirando os alfinetes e costurando. Quando chega ali na faixa, eu vou dar um retrocesso, tá? Para reforçar a costura ali onde vai ficar a faixa na cintura. Vocês vão ver, ó, vou fazer um retrocesso, porque eu sei que ali já chegou na faixa. Vai ficar mais forte. Na hora que eu subo em cima do bolso também, eu faço um retrocesso para ficar mais forte. Isso é um costume meu, viu, pessoal? Um costume meu, uma mania de costura para deixar bem mais reforçado. Mas não necessariamente você precisa fazer, tá? Até porque uma costura só, passada uma vez, dá e sobra. Ó. Passei certinho. Vou fechar e passar um overlock em toda a lateral. Vamos lá. Passei um overlock em toda a lateral. Mostrar para vocês como ficou. Fechei o outro lado também. É sempre bom quando você termina de costurar dar uma passada, tá? Para assentar as costuras. Ó, a faixa ficou daquele jeito. Agora eu vou passar um overlock na barra da camisa e nas mangas, tá?
Passando um overlock em toda a extensão da barra da blusa, para a gente poder dobrar 2 centímetros para dentro, dobrar uma vez só e fazer a nossa barra, tá? Porque como essa modelagem tem, essa blusa tem bolsos, então acaba que fica um pouco grosso, né? A parte de baixo, a parte da barra. Aí para não ficar mais grosso do que já está, a opção é passar um overlock em toda a extensão da blusa e dobrar somente uma vez, tá? Passei o overlock em toda a extensão, ó. Agora eu vou passar também nas duas mangas. Para a gente poder finalizar a nossa blusa. Muito fácil de fazer, não tem segredo. Se você é iniciante, nunca fez uma blusa seguindo este passo a passo, você vai conseguir. Se você quer ganhar dinheiro vendendo scrub, pijama hospitalar, jalecos, entre outros, vai ser muito compensativo, tá? Porque essas peças vendem bastante, tem muita procura. Uma peça dessa feita no gabardine eu venderia por R$90, tá? Isso é preço inicial para começar. Começaria vendendo esse conjuntinho por R$90. Isso é praticado aqui no meu estado, tá? Minas Gerais. Mas aí você tem que olhar o preço que é praticado por aí, tá? O tecido, qual é a qualidade do tecido que você está utilizando. Estou dobrando 2 centímetros, tá? Fiz uma dobrinha só para dentro, ó, com 2 centímetros. E na barra também 2 centímetros para dentro. Pois é a margem que está lá no molde, tá, pessoal? Dobrei 2 centímetros para dentro. Agora eu vou fazer uma costura, tá? Uma costura reta para a gente fechar a nossa barra. Fechei a nossa barra, ficou desta forma, ó. Tudo costurado bonitinho. Tudo bonito. A nossa manga vou costurar também. Bem rente, tá, pessoal? Um pesponto bem fininho para ficar bem bonito, bem acabado. Vamos lá. Os moldes que você adquirir já vem em formato plotter, se você quiser imprimir já em tamanho real lá na gráfica. Tem em formato A4 se você quiser imprimir na sua impressora comum mesmo. E ir juntando e grudando os moldes um no outro até formar um molde em tamanho real. Então é muito compensativo, tá? Pelo preço. Porque você terá esses moldes do PP ao GG e vai ganhar muito dinheiro. Ó. Ficou pronto então, pessoal, a nossa blusa, tá? Agora nós vamos fazer a parte da calça, ó. Nosso laço. Ficou bem bonito com os bolsos. Depois eu vou mostrar pra vocês no corpo, tá? No final do vídeo. Vou mostrar pra vocês como ficou o resultado. Ó, aí eu só estou dando uma prévia mesmo, pra gente poder costurar a calça, tá? Ó, ficou muito bem acabado, muito bonito mesmo. Eu gostei demais de fazer esta peça. Passar bem passado e agora nós vamos mexer com a calça. Eu peguei o bolso da traseira, tá? O bolso de trás e já vinquei as margens, tá? Aqui é 2 centímetros. Vinquei tudo com ferro.
Ó, a margem que está no molde você dobra para dentro. Eu já adiantei o serviço, ó, deixei tudo dobradinho já, pronto pra gente pespontar, pra gente pregar lá na calça. O nosso bolso da frente também, ó, já deixei tudo dobrado pra dentro, as margens 2 centímetros dobrado pra dentro, ó. Um overlock, na onde a gente vai colocar a mão. O resto não precisa de overlock. Sempre observando as margens que está no molde, você dobra para dentro, tá? Agora, eu vou pegar minha parte das costas, ó. Tá vendo o giz de alfaiate? Isso aí é a posição do meu bolso das costas. O meu molde das costas, ó, tem pontilhado, eu coloquei pontilhado a posição do bolso. Aí você só transfere para o tecido com um giz de alfaiate, pode ser até com alfinete mesmo, para vocês saberem onde vai ficar o bolso. Então, sabendo disso, eu vou pegar o meu bolso, vou colocar na posição correta, para a gente poder fazer um pesponto em volta, tá? Bem fininho também, para ficar bem acabado. Vamos lá. Vou dobrar a barrinha de cima. Eu decidi que esses bolsos, as barrinhas vão ficar só dobradas, tá? Eu não vou costurar, mas se você quiser costurar a barrinha de cima para ficar preso, pode costurar. Aí vai ficar um bolso com a costura com a barrinha aparecendo, tá? Ó, eu só dobrei, tá vendo? E vou deixar ela dobrada, não tem problema, tá? Isso aí é um tipo de acabamento que fica bem bonito também. Ela vai ser só costurada só nas laterais. Lembrando que a barrinha, a extensão dela toda está com overlock, para não desfiar depois que lavar, tá? Coloquei alfinete em tudo, agora é só a gente ir pespontando, rebatendo esse bolso na calça. Vamos lá. Colocando as rebarbas para dentro, ó. Se tiver fiapo de linha, você pega alguma coisa para te auxiliar, joga tudo lá para dentro, para não aparecer no lado do direito. Vou começar ali com o volante mesmo manual, num retrocesso, bem devagarzinho, não precisa ter pressa nessas horas, principalmente nas horas que é o acabamento, tá? Ó. Colocando as rebarbas tudo para dentro, para não ficar aparecendo. E vamos lá. Chega bem no finalzinho, levanta o pé calcador e vira a sua peça. E continua pespontando. Vamos lá. Estou terminando. No finalzinho eu vou manual mesmo. Para não ter erro, tá, pessoal? Vou tirar as linhas
e mostrar a vocês como ficou. Aí, ó, ficou desta forma. Depois a gente passa bem passado para assentar toda essa costura. Ficou bem bonito, eu gostei bastante, ó. Como eu falei para vocês, eu não costurei a barrinha de cima do bolso, aí ela fica solta mesmo. Depois que a gente passar, aí fica vincado, fica mais bonito, ó. Eu vinquei no ferro as duas partes, tá? As duas partes de trás. Tudo vincado, tudo pregado bonitinho. Vou colocar bolso com bolso, direito com direito, tá? Se o seu for estampado aí, estampado com estampado, pra gente costurar somente o gancho, tá? Da parte de trás. Vou colocar os alfinetes pra gente costurar com 1 centímetro de margem de costura. Somente o gancho, tá? Não se esqueça, vamos lá. Retrocesso no início e no final. Estou terminando e agora nós vamos fazer um overlock para ficar já finalizado o gancho da parte de trás. Vamos lá. Agora, com o gancho finalizado, como vocês podem ver, nós vamos fazer a parte da frente, né, da nossa calça. Vamos lá. Vou reservar ali as minhas costas e vou pegar o meu molde da calça da frente. Ó, peguei. Lembrando que o molde ele já vem com a marcação do bolso da frente pontilhado, como vocês podem ver. E marquei com giz alfaiate também a posição do bolso, para os dois lados ficarem iguais. Então, como o meu bolso eu já passei, já vinquei, então ele já está pronto, ó. Pra gente só pregar em cima, tá? Sem segredo nenhum. Vamos lá. Só arrumando mesmo a posição certinho. Ó, essa rebarba aí a gente joga tudo pra dentro, ó, pra gente poder costurar, tá? Pra gente poder passar a costura em cima. Então eu alfinetei tudo pra gente poder costurar. Aí eu já vou costurar, colocando as rebarbas pra dentro, ficar escondido tudo dentro do bolso, né? Fazer um retrocesso ali manual. E vamos continuar. Você pode fazer esse pijama cirúrgico em vários tecidos, tá? O mais comum mesmo que as pessoas vendem por aí, que é baratinho. Quando você vê numa loja um scrub, um jaleco muito baratinho, é porque é feito de Oxford, que não é um tecido tão legal, né, pessoal? Porque é um pouco áspero e tudo. Tem também o que eu estou fazendo aí, que é um gabardine, que já é um tecido melhorado, né? Já está acima do Oxford. Você pode fazer de two-way, você pode fazer de Prada, se você quiser uma peça um pouco mais acetinado. Então tem várias formas, né? Pode ser feito de Oxfordine estampado. Tem vários tipos de tecidos aí que você pode explorar, tá? Lembrando que cada tipo de tecido tem um caimento diferente no corpo.
Ó, vamos continuar pespontando aí o nosso bolso para ficar finalizado aí a nossa parte da frente, colocando as rebarbas para dentro e vamos lá. Deixe um joinha para mim nesse vídeo para me ajudar, eu fico muito feliz e agradecido. Ó, finalizei, tá? Agora a gente vem com o ferro bem quente para assentar essa costura. A lateral ali eu só coloco um alfinete porque ela vai ser presa quando eu for prender a lateral da nossa peça. Agora eu vou colocar direito em cima de direito, tá? Bolso com bolso, para a gente poder fechar o nosso gancho da frente, somente o gancho, vamos lá. Então eu fechei o gancho da frente e overloquei, ó. Ficou assim, vou mostrar para vocês aberto agora. Ficou desta forma, os dois bolsos presos já. E agora o que nós vamos fazer é o seguinte, vou pegar a parte das costas e colocar em cima da parte da frente, direito em cima de direito, tá? Estampa com estampa, vamos lá. No que eu fiz isso, eu vou começar a fechar as laterais, tá? Da nossa peça, começando pelas pernas, ó, pela barra e vou subindo. É importante sempre começar da barra e ir subindo até o cos, ó. Comecei pela barra e fui alfinetando, alfinetando até chegar no cos, tá? Isso auxilia a não deixar a peça torta. Agora a gente vai costurar com 1 centímetro de margem de costura. Nesta costura a gente já prende o bolso da frente também, tá? A gente passa por cima do bolso da frente e já deixa já costurado, tá? Preso na lateral. Vamos lá. Tirando os alfinetes para não estragar a máquina, para ele não entrar para dentro da máquina e estragar ela. Vou finalizar ali na barrinha, ó. Retrocesso no final para a gente poder passar o acabamento em toda a extensão da lateral da nossa calça, ó. Agora vamos passar o overlock. Vamos lá. Reparem que eu não estou cortando, ó, com a faca do overlock o meu tecido, está saindo aí só as rebarbas mesmo, os fiapos de linha, tá? Não estou cortando. Eu overloquei toda a lateral da minha calça. As duas laterais foram fechadas e overlocadas. Agora nós vamos fazer o entrepernas. Vou colocar costura com costura, bem no entrepernas, ó, costura com costura. Vou colocar um alfinete. No que eu fiz isso, eu já vou lá na barra da calça, ó. Sempre começando pela barra, coloco o alfinete e vai subindo, tá? Para sua peça não ficar torta. A calça, a parte da perna não torcer, tá? A gente vai subindo, ó, e vai colocando os alfinetes por toda a extensão do entrepernas para a gente também fazer a mesma coisa, que é costurar e overlocar. Vou fazer tudo isso e ficou pronto, ó. Todo o entrepernas costurado e overlocado, tudo certinho, nada torto, nada torcido. E agora eu vou dobrar a minha barra, tá? Como no molde está 4 centímetros de margem de costura que eu deixei, eu vou dobrar na barra da calça 2 centímetros e depois eu vou dobrar mais 2 novamente, tá? Esse vai ser o nosso acabamento aí da barra da nossa calça. Vamos lá.
ó, 2 centímetros. Medir com a fita se está com 2 centímetros mesmo. E dobro novamente 2 centímetros. Tá com 2 centímetros, pego o alfinete e já prendo para não sair do lugar, tá? Aí eu vou fazendo em toda a extensão aí, toda a volta da minha barra, da calça. Vou deixando tudo com 2 centímetros. Dobrei 2 e depois dobrei mais 2, total 4, tá? Ó, ficou desta forma e agora nós vamos passar uma costura em volta, tá? Bem fininho, ficou para ficar bem bonito. Se você estiver utilizando a máquina doméstica como eu, você pode retirar o braço para facilitar. Vamos lá. Depois que nós finalizarmos a barra, as 2 barras, né, da calça, vai ficar faltando só o nosso cos. Vou ensinar vocês como eu faço nessa modelagem para fechar o cos, tá? De elástico, ó. Finalizei aí a nossa barra, ficou desta forma, ó, tudo bem presinho, tudo bonitinho. Tá, pessoal? Vou fazer o outro lado também e já vim com ela pronta, ó. A mágica acontecendo. Tcharam! A mágica aconteceu, as 2 já ficaram prontas. E agora nós vamos ver como ficou, ó. Ficou tudo bonitinho e só ficou faltando mesmo o nosso cos de elástico. Vou desvirar para o lado direito para vocês verem como ficou. A peça toda fechada, toda acabada, tá? Faltando aí somente o cos mesmo para finalizar. Vamos lá então. Eu peguei o meu elástico, tá? Na ficha técnica dos moldes vai ter o tamanho do elástico que você vai utilizar para cada tamanho do molde, tá? Tudo certinho. Lembrando que para adquirir os moldes, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Na descrição do vídeo vai ter o link, que você já vai direto conversar comigo pelo WhatsApp. Eu fechei aí o meu elástico, tá? Com a costura reta, deixei ele bem fechadinho, ó. E agora eu vou dividir este elástico em 4 partes. Com o alfinete mesmo eu vou dividir, ó. Vou pegar o alfinete, vou colocar ali na outra extremidade, vou dobrar ao meio o meu elástico e vou achar as outras 2 extremidades ali, ó, e vou colocar o alfinete. Assim vai estar dividido em 4 o meu elástico, tá? Ó, dividi em 4 partes, uma delas já é a costura que eu fiz, ó. E ficou bem dividido, bem distribuído o nosso elástico, tá? Então, cada alfinete vai ser uma costura que vamos colocar, ó. Vou mostrar para vocês, ó. No primeiro, que é onde eu costurei o elástico, vai ficar na parte de trás da calça. A próxima costura, que é a lateral da calça, eu vou colocar o próximo alfinete do elástico, ó. Ficou desta forma. A próxima costura, vou colocar o alfinete e assim por diante, tá? Desta forma fica bem distribuído a elasticidade por toda a volta do nosso cos. Ó, o próximo alfinete, cada alfinete fica numa costura. Vamos lá. Ficou desta forma, para a gente poder agora costurar o elástico no cos, tá? Se você quiser, pode costurar na reta. Eu vou costurar na overlock. Vou mostrar a vocês como eu faço. Começo pelo lado das costas, tá? Começo pela lateral, aliás, indo em direção às costas. Faço uma costura bem pequenininha, só para prender mesmo a agulha no elástico.
e eu poder esticar, ó. Fiz a costura, desci a agulha para baixo, agora é só ir esticando o elástico e ir prendendo, tá? Vamos lá. Faça com calma, não tem pressa, tá? Isso aí não tem segredo. Sempre observando a parte de baixo para ver se está pegando o tecido também, junto com o elástico, tá? Eu estou prendendo aí, ó, no overlock para já fazer o acabamento, tá? Lembrando que eu não estou cortando na faca o elástico, tá? O que tá saindo ali é só os fiapinhos mesmo de linha. O que está saindo ali é só os fiapinhos de linha. E vamos lá, costurar por toda a volta. Sempre esticando o elástico. Sempre retirando o alfinete, tá? Porque se passar ali o alfinete na faca da overlock, estraga. Então tem que ficar bem atento. Ó, vamos finalizar observando se tá pegando o tecido de baixo, sem cortar o elástico, tá, pessoal? É só prendendo mesmo. Aí, ó, terminei, a gente corta, tira a sujeirinha que ficou e ficou desta forma, ó. Tudo bem preso no elástico, tá? O que nós vamos fazer agora é dobrar uma vez para dentro. Vou mostrar a vocês. Dobrar uma vez para dentro em todas as costuras, ó. Dobrei. E vou colocar um alfinete na outra costura da lateral. Vou dobrar uma vez também, ó. Dobrar uma vez, colocar o alfinete. Na próxima e na próxima eu também vou fazer isso, tá? A gente precisa para a gente poder fechar aí o nosso cos. Na última agora, vou fazer a mesma coisa. E agora nós vamos fazer a costurinha de segurança, tá? É importante fazer essa costura de segurança, ó, bem dentro da valinha, dentro da costura a gente faz. Somente aí na largura do elástico, ó. Vou mostrar a vocês, porque às vezes falando a gente não entende, né? Mas aí a gente mostrando consegue entender, ó. Passei dentro da valinha, ó, somente na largura do elástico para ficar preso. Isso vai auxiliar a gente no próximo processo, que é costurar, fechar o nosso cos, tá? Então, em todas as valinhas, ó, em todas as costuras, eu vou fazer essa costurinha aí reta de segurança. Lá de cima até embaixo os 4 centímetros, tá? Que é a largura do elástico. Ó, ficou assim desta forma. Ficou preso assim, tá, pessoal? Faça aí em todas as costuras. Ó, ficou bem preso, ó. Na lateral também. E agora nós vamos para a costura reta, fechar este cos. Começando aí pelo lado de trás, tá? Vai esticando, desce a agulha para ficar preso, tá? E na hora que você esticar, não sair
o cós da máquina. Toda vez que você parar, você desce a agulha pelo volante para prender ali na máquina, tá? Ó. Vai esticando, arrumando certinho, não precisa ter pressa nessa hora. E vai fechando aí o nosso cós. Vamos lá. Estou finalizando por toda a extensão. Sempre esticando o elástico, tá, pessoal? Finalizei, ficou desta forma. Agora eu vou fazer uma outra costura em cima. Ó, ficou desse jeito. Bem legal. Agora eu vou fazer uma outra costura em cima também com um pezinho de máquina. Só para prender o elástico lá dentro mesmo. Ele não ficar solto, ele não enrolar lá dentro, tá, pessoal? Que com o tempo que a gente vai lavando a peça, o elástico ele vai cedendo lá dentro, vai enrolando. Então isso aí é uma costura de segurança, ó. Com um pezinho de máquina a gente vai prender o elástico. Vou terminar e já mostro vocês. Então, pessoal, ficou pronto o nosso pijama cirúrgico, nosso pijama hospitalar. Muita gente chama de scrub também. Ó, a calça como ficou. O detalhe aqui, ó, de dentro, tá? O bolso da frente. Vou mostrar para vocês com todos os detalhes por dentro, ó. A nossa bainha, vamos ver como ficou. Depois eu vou passar um ferro bem quente para vocês verem como ficou no corpo também. Ó, por dentro aqui da bainha, como ficou. Vamos ver lá agora a blusa. A parte de cima com 2 bolsos bem grandes. Ótimo para guardar várias coisas, vários objetos, né? Temos também essa faixa, pessoal, ó, ela é opcional, você coloca se você quiser, tá? Ela auxilia para amarrar, fazer um laço atrás e assim acinturar mais ainda, né? Para quem gosta de uma peça mais acinturada. E o decote V, ó, a nossa pala das costas, muito bem acabado, tá, pessoal? Muito bem costuradinho. Qualquer iniciante consegue fazer essa peça para vender. Essa peça está fazendo muito sucesso, está vendendo bastante, tá? Agora vamos ver como ficou no corpo.